Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física, tratando hoje sobre gráficos do movimento uniformemente variado. Mas isso é na sequência. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do ensino médio. Estamos no módulo 2, Cinemática, e nossa aula 8, que trata sobre gráficos do movimento uniformemente variado. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, beleza? Então vamos começar. Gráficos do movimento uniformemente variado. Na última aula a gente viu os gráficos, concernentes ao movimento uniforme, onde a característica principal dava conta da velocidade ser constante. Hoje, gráficos do movimento uniformemente variado, o MUV, a gente vai ver que, no caso, a aceleração será constante. Então vamos lá. No caso da função S em função do tempo, tá? No MOVE, se S em função de tempo, S, f de t, é uma função do segundo grau em t. A gente viu que, para o movimento uniforme, na aula passada, esse gráfico, S em função de t, era uma equação do primeiro grau, mas, para o movimento uniforme, é uma equação do segundo grau em t, já que, como sabemos da equação horária do espaço, S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, o expoente ao quadrado aqui no tempo já nos dá essa situação de que a relação do espaço em função do tempo, através do gráfico, será uma parábola. Só que, para cada situação, a gente vai ter um tipo de parábola. E é isso que a gente vai estar tratando aqui nessa aula de hoje. Então, graficamente, essa função é uma parábola de concavidade voltada para cima, quando a aceleração escalar é positiva, A maior que zero. Então, já começamos aqui tendo que ter essa atenção. Parábola com concavidade para cima, a aceleração é positiva, A maior que zero. Primeiro conceito que precisamos guardar. Ou uma concavidade voltada para baixo, quando a aceleração escalar é negativa, A menor que zero. Resumindo, concavidade da parábola para cima, A maior que zero. Concavidade da parábola voltada para baixo, A menor que zero. Seguindo, temos aqui parábola com concavidade voltada para cima, A maior que zero. Parábola de concavidade voltada para cima, A maior que zero. Temos outros pontos interessantes. Temos aqui, logicamente, um eixo de simetria, um ponto aqui, no caso de mínimo, do V maiúsculo. Temos os pontos x1 e x2, que a parábola corta o eixo do x. Temos também o ponto y0, que a parábola corta o eixo dos y, o eixo vertical. Então, a gente vai comentar alguns desses pontos que são interessantes. Então, vamos lá. Considere o caso em que a aceleração escalar é positiva, está aqui, A maior que zero. Até o ponto V, aqui, chamado vértice da parábola, a função S, f de t, é decrescente. Então, nesse caso aqui, lado esquerdo, S em função de t é decrescente, sendo que no eixo Y a gente está considerando que seja o nosso S, e no eixo X, como de costume, o nosso T, nosso tempo, apesar de não estar escrito de propósito, só para a gente exercitar o raciocínio, tá? Então, como a gente viu na aula passada, no eixo vertical a gente tem o S, no eixo horizontal o tempo. Então, nesse lado aqui, eixo de simetria da esquerda, temos uma função decrescente, onde nesse trecho a gente tem que a nossa velocidade é negativa, ok? Então, velocidade aqui do lado esquerdo é negativa. E a aceleração é positiva em todo o gráfico, ok?
Podemos avançar. Continuando, ainda no mesmo gráfico, que ainda temos coisas a falar sobre ele. A partir do vértice V, a função é crescente. A partir daqui, ó, ela veio decrescente, né, como a gente falou, e a partir daqui ela é crescente. A partir daqui, a velocidade é positiva, velocidade escalar positiva. Então, resumindo, aqui do lado esquerdo desse ponto V, velocidade negativa, à direita, velocidade positiva, com a aceleração sendo maior que zero em todo o gráfico. Beleza? Seguindo. No vértice V, o móvel muda de sentido. Sua velocidade escalar é nula. Outra informação importantíssima. Esse ponto V aqui, ponto de mínimo, é o ponto onde a velocidade muda de sentido na trajetória. Ok? E ela, nesse ponto, é nula. Aqui, ela, como a gente falou, ela é negativa, chega a zero, e aqui ela passa a ser positiva. Então, são as três informações da velocidade dentro do gráfico. S, em função de ter uma parábola do segundo grau para o caso, né, de aceleração maior do que zero. Muito importante isso. Seguindo, né, eu acrescento aqui mais uma informação importante. Aqui do lado esquerdo, quando a gente falou que o gráfico é decrescente, né, velocidade negativa, está aqui, e aceleração maior que zero. Nesse lado esquerdo, do eixo de simetria, do lado esquerdo, nós temos um movimento retardado, ok? Com velocidade e aceleração com sinais diferentes, como já estudamos lá na teoria sobre isso. Mas aqui é apenas para reforçar e visualizar no gráfico. Comparando-se os sinais de velocidade escalar e da aceleração escalar, concluímos que o movimento é retardado até o vértice V, ok? Até aqui. V e A têm sinais contrários, como já estudamos anteriormente. Continuando. Do lado direito do gráfico do eixo de simetria, a partir do vértice V, eu tenho que a velocidade, como a gente já falou, é maior que zero, e a aceleração também é maior que zero. Quando isso acontece, aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, nosso sistema é acelerado, o movimento é acelerado. O movimento é acelerado após o vértice V. V e A têm o mesmo sinal. A velocidade escalar V muda de sinal, mas a aceleração escalar A permanece constante e positiva, como a gente vem informando em todo o movimento. Tá? Concavidade para cima, aceleração maior que zero, como já definimos aqui no início. Continuando, agora vamos ver a concavidade da parábola voltada para baixo. Parábola de concavidade voltada para baixo, aceleração menor que zero, em todo o gráfico. Agora a gente muda o vértice, vai lá, o V lá para cima, no caso lá, deixa de ser ponto de mínimo para ser ponto de máximo. Tá? E a gente vai ter aqui, do lado esquerdo do eixo de simetria, esse lado aqui, né, V maior que zero e a aceleração menor que zero. Então a gente já vai antecipando, né, que aqui o movimento é retardado. Do lado direito do eixo de simetria, aceleração menor que zero e velocidade também menor que zero, movimento acelerado. E no ponto V, ponto que vai mudar o sentido da trajetória, a velocidade é nula, já antecipando o raciocínio. No gráfico S, como a gente falou do eixo Y, em função de T do eixo X. Considere agora o caso em que a aceleração escalar é negativa. Até o vértice da parábola, a função S, f de t, é crescente. Aqui, a velocidade escalar é positiva. Outros pontos importantes que a gente acabou não comentando lá no caso, né, da aceleração ser maior que zero, são os pontos em que a parábola, né, corta o eixo do x. Tá? Esse ponto aqui, esses dois pontos, x1 e x2, corresponde ao ponto, né, que a parábola passa pela origem, né, o eixo, o S
igual a zero. Ok? A origem do movimento. Continuando, né? Aqui novamente, ó, V igual a zero no vértice V. Ainda com o gráfico com parábola de concavidade voltada para baixo, com A menor que zero. No vértice V, aqui, o móvel muda de sentido e sua velocidade escalar é nula. Tá? Muito importante esses conceitos. Eixo de simetria, então, velocidade, o eixo de simetria, lado esquerdo, né, esse lado aqui onde nós temos a velocidade maior que zero, como falamos. Velocidade maior que zero e aceleração menor que zero, movimento retardado, e o S é crescente, né? Bom, é crescente, mas retardado. Comparando-se os sinais da velocidade escalar e da aceleração escalar, concluímos que o movimento é retardado, velocidade e aceleração com sinais contrários. Até o vértice V. V e A têm sinais contrários, como já falamos. Continuando, agora, à direita do eixo de simetria, nós vamos ter velocidade menor que zero e aceleração menor que zero. Movimento acelerado, e aqui a gente vai ter S decrescente, né? Repetindo S no eixo Y, T no eixo X. Então aqui a gente vai ter o S reduzindo, tá? Beleza? Após o vértice V, o movimento é acelerado. V e A, velocidade e aceleração, têm o mesmo sinal. Ou seja, V menor que zero e A menor que zero. A velocidade escalar V muda de sinal, mas a aceleração escalar A permanece constante e negativa. Da mesma forma como no caso da concatividade, né, voltada para cima, onde a gente tinha aceleração positiva em todos os instantes, né? Aqui no caso da concavidade voltada para baixo, com aceleração menor que zero, ela é negativa em todo instante, né, do movimento. Então, vamos analisar agora o gráfico VT. A gente até agora estava analisando o gráfico ST, né? Espaço em função do tempo. Então, a gente vai analisar agora o gráfico VT, velocidade em função de tempo. Ok? Então, primeira situação, se V0 é maior que zero, como é o caso aqui, né? O movimento será sempre progressivo e acelerado, tá? Para a aceleração maior que zero. Então, V0, então, na realidade, ele sempre vai avançar. Ok? Então, função V em função de T. No move, V em função de T é uma função do primeiro grau em T. V igual a V0 mais AT, como já estudamos, né? Então, se, como foi falado, V0 é maior que zero e a aceleração é maior que zero, então V vai ser positivo. E o gráfico é uma reta, como foi falado, equação do primeiro grau, onde V0 é o ponto onde o gráfico corta, né, o eixo das velocidades, velocidade inicial. Aí aqui começa a contar os tempos, né, para a aceleração maior que zero, e aí você monta, né, o gráfico. A representação gráfica dessa função é uma reta inclinada. Lembra que no movimento uniforme, como a velocidade era constante, a reta era paralela ao eixo dos T. No movimento uniformemente variado, a aceleração que é constante. E a velocidade vai variando, tá? Em função do tempo. Agora, se V0 é menor que zero, então aqui já envolve mais algumas situações interessantes que a gente precisa, né, mencionar, tá bom? Continuando com a aceleração maior que zero, aqui a gente tem a novidade que a nossa aceleração ela pode também ser encontrada pela tangente do ângulo θ, né, que é formado, né, pela reta, né, que corta, né, digamos assim, o eixo dos tempos. Então, eu tendo a velocidade inicial e a velocidade inicial aqui, né, vou ter cateto oposto do cateto adjacente, sendo o cateto oposto o ΔV e o cateto adjacente o ΔT,
aí eu encontro a minha aceleração. Isso é muito interessante também. Então vamos lá, antes de mais nada, vamos analisar os 3 pontos aqui indicados, 1, 2 e 3. O primeiro ponto é o tempo que vai de 0 até T'. Nesse ponto é perceptível, né, que a gente vê no gráfico VT que a velocidade é menor que 0, inclusive a velocidade inicial. Tá? Então nesse trecho, o movimento é retrógrado e retardado, já que a velocidade é negativa e a aceleração aqui é positiva. Né? Então, como a gente já estudou, velocidade e aceleração diferente, os sinais diferentes, né? O movimento é retrógrado e, no caso aqui, retardado. Quando t é igual a t', nós temos aqui o ponto onde a velocidade é 0, mudança de sentido que corresponde lá à parábola do gráfico ST ao vértice, né? Que ele vê lá no vértice. E quando t é maior que t', né, essa parte daqui, nós temos já a velocidade maior que 0. Então, v maior que 0 vai coincidir com a maior que 0, movimento acelerado e progressivo. Tá bom? Muito interessante essa análise aqui. Então, seguindo, no gráfico da velocidade escalar, a tangente de θ, como eu já falei, sendo θ o ângulo de inclinação da reta com o eixo t, é numericamente igual à aceleração escalar A. Muito importante essa informação. Avançando, ainda com o mesmo gráfico, se V é igual à função de t, é uma função crescente, como a gente está vendo aqui, né? Função crescente. Tem-se A maior que 0, como já falamos. Se V de t é uma função decrescente, tem-se A menor que 0. No caso aqui, ela é crescente, A maior que 0. Tá bom? No instante t', a velocidade escalar é nula, já falamos sobre isso. O móvel muda de sentido. Ok? No gráfico S em função de t, esse instante corresponde ao vértice da parábola. Também já informamos. Mudando o gráfico, né? Se V0 é menor que 0, o movimento será sempre retrógrado e acelerado para A menor que 0 e V menor que 0 aqui, né? Aceleração e velocidade com o mesmo sinal e negativo, né? Movimento retrógrado que está se afastando, né, da origem, mas acelerado. Afastando, né, do sentido positivo da trajetória. Na realidade é isso que eu quis falar. Se V0 é menor que 0, é o caso nosso aqui do gráfico, o movimento será sempre retrógrado e acelerado na evolução dele. Né? V menor que 0 e A menor que 0, como a gente vê aqui no nosso gráfico. Agora, mudando a situação, se V0 é maior que 0, teremos 3 situações, né, para o nosso gráfico, no caso de A menor que 0, aceleração menor que 0. Da mesma forma como a gente analisou para A maior que 0, vamos analisar aqui também nas 3 situações. Primeiro, é o trecho de 0 a t'. Nesse trecho, nós temos o V maior que 0 e o A menor que 0. É um movimento uniformemente variado, progressivo e retardado, né? Já que ele ainda velocidade é maior que 0, progressivo, mas é retardado, que ele está, né, indo contrário, né, ao nosso interesse. Quando t é igual a t', já vimos isso, v igual a 0, mudança de sentido do movimento. Passa ali pela origem e muda o sentido. De t' em diante, a gente tem velocidade menor que 0, juntamente com a aceleração menor que 0. Já sabemos que a aceleração e velocidade com o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Mas como é velocidade com sinal negativo, é retrógrado, se afastando do sentido do que eu indiquei como positivo. Então, os gráficos de V igual a f de t são importantes, pois deles podemos extrair tanto a aceleração escalar do movimento, como já falamos, a tangente de θ, como
a variação de espaço, ΔS, em determinado intervalo de tempo, dado pela área A. Então, a área dentro do gráfico VT me dá o ΔS. Também essa informação muito importante e é útil em muitas situações que surjam, né, em questões aí que virão. Então, vamos agora analisar o gráfico AT. Gráfico AT, aceleração em função do tempo. Como já estamos falando, né, no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Ou ela vai ser positiva, como é o nosso caso aqui, ou negativa, que é o que a gente vai ver na sequência. Então, esse primeiro gráfico, temos o movimento uniformemente variado com a aceleração positiva. Então, ela é constante em função do tempo. À medida que o tempo avança, ela é constante. E temos aqui, né, definido aqui uma área em determinado intervalo de tempo, né, que eu não botei aqui, T1 e T2. Então, função A igual a f de t, no move a aceleração escalar é a função constante com o tempo, podendo ser positiva ou negativa. Aqui no caso, A menor que zero, né, aceleração negativa, constante em todo o tempo. No gráfico A, em função do tempo. A área A, como vimos, né, no slide anterior e aqui também, é igual à variação de velocidade no intervalo de tempo ΔT considerado. Ok? Então, essa área me dá a variação de velocidade nesse intervalo de tempo. Muito importante essa informação também. Então, temos aqui algumas observações para a gente fechar, né, a nossa parte teórica e entrar em alguns exemplos. Primeiro, o vértice da parábola do gráfico S em função de tempo corresponde ao instante em que o móvel muda de sentido. Velocidade escalar nula no gráfico de V em função de T, como nós, né, já falamos. Esse ponto é muito importante. Segundo, observe que antes do vértice da parábola, o movimento é retardado e após o vértice é acelerado, nos dois casos considerados, para A maior que zero e A menor que zero, como chamamos a atenção no decorrer da aula. Portanto, quando o móvel em move muda de sentido, antes da mudança ele tem movimento retardado e logo depois acelerado, como mostramos. Mas aqui estamos chamando a atenção de pontos interessantes que precisam ser fixados. E, finalmente, o terceiro, a partir do gráfico da velocidade do move, pode-se demonstrar que a velocidade escalar média no move entre dois instantes é igual à média aritmética das velocidades escalares nos instantes considerados. Tá? Muito interessante essa informação também, que está acrescentada aqui. Então, temos ali, como foi falado, né? Então, a velocidade média entre dois instantes, aqui 0 e t, ok? Ela vai ser, já sabemos que a velocidade média é o ΔS, variação de deslocamento, sobre ΔT. E aqui a gente tem que a velocidade média vai ser, né, como ele falou, a média aritmética das velocidades escalares, que é V0 mais V, né, que é aqui, ó, V0 mais V, dividido por 2, que na realidade é a área do trapézio, a área dessa figura. Olha aqui, ó, temos aqui o trapézio. Base menor, V0, mais base maior, V, dividido por 2, que é a área do trapézio, que me dá a velocidade média através do gráfico VT. Informação também muito útil para todos nós. Então vamos ao exemplo 1, uma questão da UERJ, que diz assim: um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. Se a velocidade varia de acordo com o tempo, a gente já deduz que é um movimento uniformemente variado, onde teremos aceleração constante. Ok? Então vamos ver o gráfico. Está aqui. Gráfico V em metros por segundo, T em segundos. Aqui o gráfico, uma reta, né? V0 igual a 5, e aí
ele continua. E a gente viu esse tipo de gráfico. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é... Então vamos lá, temos aqui, né, as alternativas, vamos analisar. Novamente o gráfico está aí. Então, primeiro de tudo, temos que encontrar a velocidade inicial e a aceleração. A velocidade inicial eu já tinha antecipado, que aqui é V0 igual a 5 metros por segundo direto do gráfico. Ponto em que a reta cruza o eixo vertical. Resolvida a velocidade, falta a gente achar a aceleração. Para determinarmos a aceleração, utilizamos a fórmula da aceleração média, que é ΔV sobre ΔT. É A igual a ΔV sobre ΔT. Tiramos direto do gráfico. ΔV é a velocidade final 20, menos velocidade inicial 5. 20 menos 5. ΔT é final 12 menos 0. 12. 20 menos 5 dividido por 12. Tá? Então, 15 dividido por 12 vai dar 1,25 metros por segundo ao quadrado, a nossa aceleração. Seguindo, deixo o gráfico aqui, que vai ser útil. Para a função horária do deslocamento, temos, né, a expressão conhecida, ΔS, ou seja, S menos S0, é igual a V0T mais AT2 sobre 2. Já vimos lá que V0 é 5 e a nossa aceleração é 1,25. Então, a nossa expressão é ΔS, 5T, V0, né, 5, mais AT2 sobre 2, 1,25, T2 sobre 2. 1,25 dividido por 2 dá 0,625. Então, temos que ΔS é igual a 5T mais 0,625T ao quadrado. Com isso, a minha resposta, né, que é o que ele quer, o ΔS, é letra B, que é igual a 5T mais 0,625T ao quadrado. Beleza? Vamos para o segundo exemplo da SpaceX, que diz assim: o gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo T para um automóvel em movimento num trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Vamos ver o gráfico. Está aqui. S em função do tempo. Beleza? Daí, da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel... Tá? Vamos ver as alternativas. Então, temos aí as alternativas. Né? A. Está em repouso no instante 1 minuto. Então, claro que não, ele está se movimentando, né? Está se movimentando. T igual está variando, né? O S em função de T, ele está variando. Então, ele está movimentando. Só que ele passou aqui T igual a 1 minuto e passou pela origem. B. Possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 e 8. 3 e 8 possui velocidade escalar nula. Tá certo, porque nesse trecho a gente percebe que ele não variou seu movimento, a distância, né? Ele chegou nesse ponto igual a 4, e ficou nele de 3 até 8. Então não variou o deslocamento, está parado, né? A velocidade é nula. Letra C. Sofreu deslocamento de 4 km entre os instantes 0 e 3. Tem nada a ver. Descreve movimento progressivo entre os instantes 1 e 10. Tem a sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória? Não. Então, como vimos ali, né, a resposta é a letra B. No gráfico é possível perceber que o automóvel permanece na mesma posição entre 3 e 8. A questão até fácil, né? Já chamamos bastante atenção sobre isso nas aulas anteriores. Tá? Entre os instantes 3 e 8 minutos, ou seja, né, o carro está parado aqui nesse trecho, velocidade é nula. Questão conceitual, né? Mas por isso que é importante a gente entender os aspectos, né, relativos aos conceitos da física. O outro é CFT de Minas. O gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Então vejamos. Tá aqui, detalhe aqui é o gráfico V em metros por segundo em função de T. Ok?
movimento retilíneo. Vamos aplicar os nossos conceitos. Com relação ao movimento, pode-se afirmar que o carro avancei demais. Vou voltar aqui. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Desacelera no intervalo entre 40 segundos e 50 segundos. Verdade, que aqui a velocidade está caindo, né? Está a 30 metros por segundo, está desacelerando até chegar a zero. Ok, está certo, a letra A está certa. Letra B. Está parado no intervalo entre 20 e 40 segundos. Não está parado porque aqui a velocidade está 20 metros por segundo. Esse trecho está com uma velocidade constante, entre 20 e 40 segundos. Está errada, B. Letra C. Inverte o movimento no intervalo entre 40 e 50. Nada disso. Até aqui ele está ainda no mesmo sentido. Letra D. Move-se com velocidade constante no intervalo entre 0 e 20. Nada disso. Aqui está variando aqui a velocidade. 0, está subindo a velocidade até chegar a 30 metros por segundo. Aqui, entre 20 e 40, ele mantém uma velocidade constante. Beleza? Então a resposta é a letra A. Letra A. Analisando o gráfico, vemos que entre os instantes 40 segundos e 50 segundos, a velocidade do carro diminui de 30 metros por segundo até o repouso. Ok? Vamos para o exemplo 4, que diz assim: uma partícula se move em linha reta com aceleração positiva e constante, afastando-se de um referencial. Com relação ao referencial citado, o gráfico da posição em função... Voltando aqui, com relação ao referencial citado, o gráfico da posição em função do tempo para essa partícula deve ser... Então, repetindo, vamos analisar com calma. Uma partícula se move em linha reta com aceleração positiva e constante, afastando-se de um referencial. Com relação ao referencial citado, o gráfico da posição em função do tempo para essa partícula deve ser uma reta descendente, nem pensar. Você está falando de aceleração positiva, né? A gente não está falando, e com relação ao gráfico, né? Cadê uma partícula, se move em linha reta com aceleração positiva constante, afastando-se do referencial. Com relação ao referencial citado, o gráfico da posição S, né, em função do tempo. Então a gente sabe que com aceleração constante, o gráfico ST é uma parábola. Então, reta, letra A e letra B já está fora. Uma reta descendente, reta ascendente é uma parábola, ST. Letra C, uma parábola com a concavidade voltada para cima. Ok? Aceleração positiva, a gente viu, concavidade voltada para cima, letra C está certa. E letra D, uma reta paralela, falou em reta, com gráfico ST, com aceleração positiva e constante, é uma parábola. Então a letra C, sem nenhuma dúvida. Resposta, letra C. Como dito no enunciado, o movimento é acelerado. Logo, o gráfico da posição é representado por uma parábola, uma vez que a posição do móvel é expressa por uma função do segundo grau. S em função de t é uma parábola. Além disso, uma vez que a aceleração é positiva, a concavidade dessa parábola é voltada para cima, como a gente viu no decorrer da nossa aula. Ok? Com isso, a gente conclui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de fecharmos, eu peço que você se inscreva no nosso canal, acione a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixe o seu like e também compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo.